na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a palavra do Senhor em nossas mãos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi sábio quando deixou a Tua instrução registrada em palavras, para que ela não se perdesse, Senhor, no vento. Obrigado porque o Teu Espírito Santo inspirou essas palavras, preservou ao Senhor do erro do homem, e nós cremos então que esse texto inspirado é inerrante e infalível. Obrigado porque também na Sua graça o Senhor preservou esse texto, de maneira que o que temos hoje em mãos é o resultado fiel daquilo que o Senhor queria transmitir ao seu povo durante todos esses séculos. E o mesmo Espírito que atuou nos profetas no passado, habita em nosso meio nesse momento e habita em nós, e também nos instrui, nos ilumina os olhos para entendermos a Tua palavra. E é nesse sentido que nós te oramos, Senhor. Abre os nossos olhos para entendermos a Tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Senhor, para vermos as enrascadas em que muitas vezes nos metemos ao buscar, Senhor, em nossos próprios atos, conformação com a Tua lei, para buscarmos uma falsa certeza de que somos salvos por causa disso. Dá-nos a graça e que hoje, Senhor, contemplemos novamente o Teu Evangelho e nos alegremos com a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Irmão, você precisa crer e obedecer para ser salvo. Quem nunca ouviu essa frase? Com certeza, se você já foi novo convertido um dia na igreja, alguém chegou para dizer isso para você. Creia e obedeça e você vai ser salvo. Isso está errado. Essa frase pode parecer correta, mas essa na verdade é uma frase de um legalista, de um fariseu. Essa não é a frase de um cristão. E o motivo é óbvio, porque o legalismo, ele não se preocupa em desmontar a crença, desmontar a fé. O que ele faz, na verdade, é acrescentar alguma coisa à fé, para que se garanta com isso a salvação. O que ele diz é: você precisa de alguma coisa a mais para ser salvo. Não basta somente crer, você tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo. Esse fazer mais alguma coisa, que pode ser com a melhor das intenções, pode ser como um incentivo para o crente se santificar mais, caminhar de forma mais adequada com a Escritura Sagrada, é uma distorção do Evangelho. E nessa distorção do Evangelho, acrescenta-se à salvação obras humanas, e a pessoa finda confiando na sua salvação, não nas obras de Jesus Cristo, mas confia na sua salvação, porque entende que tem praticado coisas adequadas para a salvação dele. Então a pessoa começa a achar, porque lê muito a Bíblia, porque ora muito, porque vive muito na igreja, porque tem determinados costumes da igreja, tamanho de saia, tamanho de cabelo, tipo de roupa que veste, começa a achar que por causa dessas coisas ele é um salvo. Mas a nossa salvação não advém do que nós fazemos, mas a nossa salvação vem única e exclusivamente do que Cristo fez. E meu único trabalho é crer no que Cristo fez para que eu seja salvo. Quando o carcereiro de Filipos perguntou para Paulo o que é que eu devo fazer para ser salvo, Paulo não deu uma série de regras para ele obedecer, além da fé. Paulo disse: crê no Senhor
Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A obediência não é, em momento algum, parte integrante da minha salvação. A obediência é consequência direta da minha salvação. Todo salvo vai andar conforme a lei. Todo salvo obedecerá ao Senhor, não porque ele será salvo se assim o fizer, mas porque ele já é um salvo em Cristo, é que assim ele o fará. Mas os legalistas, meus irmãos, não são novidade na história da igreja. Eles não estão somente agora. O apóstolo Paulo já os combatia quando escrevia aos Gálatas. E nós vimos isso. O apóstolo Paulo gastou o primeiro e o segundo capítulo inteiro para dizer que a mensagem que ele possuía não recebeu de homens, mas recebeu única e exclusivamente de Deus. Ele gastou todo o primeiro capítulo para dizer que ele é um apóstolo vindo da parte do Senhor e que a mensagem que ele trazia era do Senhor e não uma distorção vinda da parte dos homens. É tanto que no capítulo 2 ele diz que até Pedro, quando deu uma escorregada em direção ao legalismo, ele mesmo se levantou contra Pedro e mostrou com todas as letras de que a salvação ela vem única e exclusivamente pela graça por meio da fé e não por causa de práticas judaizantes. O motivo disso é porque a igreja da Galácia estava sendo cooptada por um grupo de homens que estava anunciando algo a mais. Eles diziam, não, precisa de fé mesmo, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós não podemos questionar isso. Mas, se vocês são gentios, você precisa se circuncidar para se tornarem judeus, para depois então se tornarem cristãos. Vocês precisam obedecer à lei, fazer as coisas tudo certinho para ir para o céu. Vocês precisam fazer a sua parte. Era isso que eles ensinavam na igreja. E Paulo chega agora e diz, não é isso que é o Evangelho. Isso pode parecer uma bobagem, mas Paulo diz que isso era uma traição à mensagem de Jesus Cristo. Isso na verdade era negar a mensagem de Jesus Cristo, porque nós não fomos justificados pelas obras da lei, versículo número 16, mas nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, em quem nós temos crido. E ele diz que por causa das obras, ninguém jamais foi justificado. É por isso que agora ele vai gastar mais de 60 versículos, nos capítulos 3 e 4, para provar isso com todas as letras. O que Paulo vai fazer é usar uma série de argumentos, mostrando que na verdade o Evangelho do Senhor, a mensagem do Senhor, é que a salvação vem pela graça mediante a fé, e que minhas obras não cooperam com isso. Ele faz isso, por exemplo, do versículo de 1 a 5, trazendo o argumento da experiência pessoal dos próprios Gálatas, que nós vamos ver hoje. Em seguida, a partir do versículo número 6 até o versículo 14, ele vai usar uma série de textos do Antigo Testamento para provar isso. Em seguida, logo, ele vai voltar no versículo número 15, a usar argumentos lógicos, quando ele pega o conceito de aliança e trabalha esse conceito, mostrando como funciona a aliança do Senhor para que nós pudéssemos ser salvos. Capítulo 4, ele começa com um argumento histórico, trazendo um pouco da história de Israel, faz um apelo sentimental, a partir do versículo número 12 do capítulo 4, e quando chega no capítulo 4, versículo 19 em diante, ele volta ao Antigo Testamento, trazendo uma alegoria, com a história de Abraão, trazendo Agar e Sara, mostrando que as obras funcionam muito mais parecidas com Agar, do que com a graça se apresentou em Sara. O que nós vamos ver hoje, meus irmãos, é que Paulo também usa a experiência dos crentes da Galácia como uma forma de comprovação de que a salvação vem por meio da graça mediante a fé e não por meio de práticas de obras. O que ele faz, na verdade, é conclamar dos versículos de 1 a 5 a experiência que os Gálatas tiveram, que ele usa essa expressão, por exemplo, a expressão que ele usa é sofreste, foi isso que vocês sofreram. Essa palavra que ele usa para sofrer é a palavra que dá a ideia de que eles tiveram uma experiência diferenciada, e nessa experiência é que ele vai se basear. O grande problema é que experiências são voláteis, e elas mudam, elas são inconstantes, e elas podem inclusive ser falsificadas ou mal interpretadas. É por isso que ele, a partir do versículo 6, que nós vamos ver o mês que vem,
ele vai usar a base bíblica para dizer: essa experiência tem uma base na Escritura e por isso elas podem ser confirmadas. Mas o que ele quer dizer em outras palavras aqui é: se nem vocês experimentaram a salvação por meio das obras, por que vocês acham agora que as obras são necessárias para a salvação? Eles chamam os Gálatas então para se juntarem a ele e pensarem sobre esse experimento, experimentando um encontro com Deus. Como experimentar um encontro com Deus? Em primeiro lugar, versículo número 1, contemplando a Deus, o Filho crucificado. O apóstolo Paulo já começa esse capítulo 3 usando as palavras mais duras em todas as cartas. Nenhuma carta do apóstolo Paulo é tão dura quanto a carta aos Gálatas. Eu sei que a gente costuma olhar para a igreja de Corinto e pensar: essa era uma igreja digna de apanhar. Mas Paulo não usa palavras duras com a igreja de Corinto. Os chama de irmãos, os chama de santos em Cristo na cidade de Corinto. Mas Gálatas não. Os irmãos da Galácia, eles são recebidos por Paulo com uma dureza enorme. É por isso que a primeira palavra que aparece logo aí, no versículo número 1, é: ó Gálatas insensatos. Tem várias traduções possíveis para isso aí. Até um tradutor que fala: ó meus insensatos Gálatas. Na verdade, a expressão que Paulo usa não é, por exemplo, a mesma expressão que Jesus usou lá no Sermão do Monte. Lá, insensatos era para ímpios. Está muito mais parecido com insensatos que ele usa lá em Lucas, quando ele fala de nécios. O que ele está dizendo é que essas pessoas, elas são estúpidas, elas são imbecis. E de repente ele olha para uma igreja inteira e diz: ô bando de imbecil, vocês não estão entendendo como funcionam as coisas. E o que leva uma igreja inteira a se tornar uma igreja imbecil, estúpida, insensata, louca. Na verdade, a igreja da Galácia, ela enlouqueceu. Paulo está dizendo isso com todas as letras. Ela não só é uma traidora da obra de Cristo, mas ela caiu numa fase de enlouquecimento. E o motivo pelo qual ela se tornou louca é porque ela foi alvo de uma feitiçaria. Olha a pergunta que Paulo usa: quem vos fascinou a vós outros? A palavra usada para fascinar é a palavra para enfeitiçar. Paulo diz que os falsos mestres que estavam nessa igreja estavam iludindo esses irmãos a tal nível que os estavam seduzindo e os enfeitiçando. É muito parecida a ideia de uma moça bonita que encanta um rapaz com a sua beleza, o deixa meio abobalhado e desencontrado. Ele está dizendo: essa pessoa te seduziu, essa pessoa te enfeitiçou, e enfeitiçou a tal ponto que cegou esses irmãos. Esses irmãos não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, pelo simples fato de que eles foram ludibriados por falsos mestres, que estavam ensinando na igreja que, além da fé em Jesus Cristo, eles precisavam ser circuncidados e obedecerem às regras cerimoniais da lei. Paulo diz: vocês foram fascinados, vocês foram enfeitiçados. Mas como é que esse feitiço se apresentou no meio da igreja? Não se apresentou fazendo com que eles aparentemente se desviassem. Talvez dentro dessa igreja, o grande argumento era: nós agora vamos ter uma vida mais santa, nós agora vamos fazer as coisas de forma correta. Talvez essa igreja fosse uma igreja zelosa, que queria fazer as coisas de forma correta. Mas Paulo diz: não. O que aconteceu é que quando vocês se deixaram enfeitiçar por falsos mestres, quando vocês se deixaram enfeitiçar por homens que pregavam um evangelho diferente do que Cristo pregou, vocês aboliram a imagem de Jesus Cristo na pregação. Veja só, Paulo vai dizer o que é evangelho, no versículo número 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Essas palavras são fortíssimas. Por exemplo, a palavra exposto aqui é a palavra usada para colocar alguma coisa diante dos olhos. É como se ele estivesse dizendo: houve, como que afixado diante de vocês um cartaz. Não é que Cristo foi um assunto de uma conversa. Ele disse: não, o que eu fiz foi mostrar para vocês. Ele não está dizendo que os irmãos da Galácia assistiram à crucificação.
Mas ele está dizendo de que na pregação que ele trouxe para os crentes, Cristo foi apresentado, exposto, colocado na frente deles, eles viram a Cristo. Matthew Henry chega a entender que ele está fazendo uma referência não só à sua pregação, mas à própria ceia do Senhor, quando ela foi apresentada visivelmente, e eles deveriam se lembrar, toda vez que se aproximassem da ceia do Senhor, que ali estava o fator da sua salvação, o corpo de Cristo rasgado por vós, o sangue de Cristo derramado por vós. Mas na verdade o apóstolo Paulo traz um conceito muito maior do que simplesmente uma ilustração visível na Santa Ceia. Ele diz que o evangelho que ele pregou era Cristo, ele diz isso na carta aos Coríntios, e Cristo crucificado. E Paulo não diz que pregou sobre Cristo, ele diz que mostrou realmente a Cristo, porque a pregação do apóstolo Paulo não tinha sido feita em sabedoria humana, em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas ele mesmo disse que essa linguagem usada foi de poder, do poder de Deus que foi manifestado no meio deles. Paulo está dizendo que durante a pregação, durante o momento em que ele pregou, Jesus Cristo foi exposto na cruz do Calvário para eles. Eles viram com todas as cores a sua salvação estampada diante deles. Eles tinham isso diante de si, e eles não podiam negar. O evangelho é Cristo sendo apresentado, crucificado em lugar dos pecadores. Isso é evangelho. Paulo diz, foi isso que eu preguei a vocês. De repente, a experiência que eles possuíram, no que diz respeito à salvação em Cristo, foi de ver Jesus Cristo sendo proclamado. E eu quero que você observe que ele diz assim, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto. Ele está dizendo, Jesus foi exposto, crucificado, diante dos olhos de vocês. Mas o que aconteceu na verdade, meus irmãos, é que esses homens maus, esses falsos mestres dentro da igreja da Galácia, introduziram tanta doutrina equivocada, e apresentaram tanta coisa nova, que cegou-os, e agora eles não enxergavam mais Jesus Cristo. Ouvi essa semana uma mensagem nesse sentido, onde a pregação estava sendo direcionada o tempo todo para Jesus Cristo ser a única saída para a salvação, onde a morte de Cristo ser a salvação para as pessoas. E em seguida a pessoa que se aproximou do púlpito desmanchou o que o outro disse, dizendo, nós temos que fazer as coisas da forma como Deus quer, nós temos que obedecer a Deus para ir para o céu, nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que ser fiel. Ele colocou em outras palavras, eu faço o meu caminho para o céu. Como é que uma pessoa dessa não enxerga que o que ela está pregando é diferente do que Cristo prega? Como ela não enxerga que o que ela está pregando é diferente do que o evangelho realmente é? O apóstolo Paulo diz, é porque eles foram fascinados, eles foram enfeitiçados pelas doutrinas judaicas, eles foram enfeitiçados pelo farisaísmo, pelo legalismo, e eles não enxergam que a nossa salvação está no que Cristo fez e não no que eu faço. É esse o grande fator que Paulo tenta nos lembrar aqui, meus irmãos. De que se nós experimentamos o encontro com Deus, de alguma maneira nós experimentamos a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo nos é experimentada não em terceira pessoa, mas pessoalmente. Paulo diz, eu contemplei a morte de Jesus Cristo, e eu mostrei Cristo morrendo para vocês, e vocês foram salvos quando contemplaram a morte de Cristo também. Foi a morte de Cristo, foi na morte de Cristo que vocês creram para ser salvos, e não naquilo que vocês fizeram. O Evangelho, então, meus irmãos, ele não nos traz exigências no que diz respeito a um cumprimento de coisas a serem feitas, mas ele nos traz uma oferta, creia no Senhor Jesus. Não são obrigações a serem exercidas, é um convite a ser aceito. O Evangelho, então, meus irmãos, está todo baseado na obra expiatória de Jesus Cristo, e não em qualquer uma coisa que eu venha a fazer. Por mais bonito que essas mensagens nessas igrejas pareçam, por mais motivadora que elas pareçam, por mais santificadoras que elas pareçam, elas são uma distorção do Evangelho. E Paulo diz que essas pessoas são loucas, e que esses homens que pregam isso,
são feiticeiros, que cegam os olhos das pessoas, para que elas parem de olhar para Cristo e continuem olhando somente para os seus próprios atos. Igreja do Senhor, não sejamos insensatos, não sejamos estúpidos, não deixemos de olhar para a cruz do Calvário. A nossa salvação se expressa lá. Cristo é exposto diariamente, dominicalmente aqui em nossa igreja. Sempre Ele está sendo apresentado como o único meio de salvação. Não confie em outra coisa. Não confie no que você faz ou deixa de fazer. Não confie na sua própria justiça. Não confie no seu currículo cristão. Não confie na sua época de crente, em quantos anos você foi crente. Não confie no quanto você já fez para Jesus. A nossa salvação não advém do que nós fazemos. A nossa salvação advém do que Cristo fez na cruz do Calvário. É de lá que vem a nossa salvação. Experimentando um encontro com Deus. Como experimentar um encontro com Deus? Recebendo a Deus, o Espírito Santo, pela pregação da fé. O apóstolo Paulo agora parte da segunda pessoa da Trindade para a terceira pessoa da Trindade como argumento. E ele vai fazer isso dos versículos 2 a 4, acompanhe comigo. Paulo começa com umas perguntas bem capciosas. É claro que as perguntas que o apóstolo Paulo vai fazer, e ele faz 3 referências ao Espírito Santo aqui nessa carta, essa pergunta que ele faz é retórica. A resposta eles já sabiam. A pergunta que Paulo faz, versículo 2, ele diz: eu quero apenas saber isto. Ok, vocês acham que precisa de mais alguma coisa além de Cristo crucificado? Vocês acham que precisa fazer mais alguma coisa para ir para o céu? Ótimo, me respondam uma pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero que você observe algumas coisas aqui, porque em primeiro lugar, Paulo não está perguntando se eles receberam o Espírito. Paulo está afirmando que eles receberam o Espírito. Paulo não está questionando se eles têm ou não têm o Espírito Santo. Isso é importante porque, ao contrário dos pentecostais, Paulo não entende que o Espírito Santo chega depois da conversão. Paulo entende que o Espírito Santo vem junto com a conversão e que eles já possuíam o Espírito Santo se eles eram convertidos. Se alguma vez eles se converteram no Senhor, eles receberam o Espírito Santo naquele ato, naquele momento. O que ele está questionando não é se eles têm o Espírito Santo. O que ele está questionando é como eles receberam o Espírito Santo. Segundo, Paulo está colocando isso porque ele entende que o Espírito Santo não é dado jamais por causa de obras, mas é dado sempre por causa da pregação da fé. O grande contraste que o apóstolo Paulo faz aqui é: vocês receberam o Espírito Santo, ok. Como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês buscaram, ou vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram? O conceito pentecostal diria, obviamente, porque buscou. Porque eles dizem o seguinte: você precisa buscar, você precisa se esforçar, você precisa correr atrás, jejuar, orar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, falar em língua, até conseguir chegar a receber o Espírito Santo. Mas Paulo diz: não, isso é estupidez. Porque o Espírito Santo, ele precisa estar dentro do coração para ser operada a conversão. Se o Espírito Santo não estiver dentro do coração, a pessoa não chega ao conhecimento da verdade, a pessoa não reconhece que é pecadora, ela não consegue identificar a sua miséria, e ela não consegue ter em seu coração despertada a fé, porque até a própria fé que ela manifesta no ato da sua conversão é dom de Deus. Ela precisa do Espírito Santo dentro dela. E em nenhum lugar da Escritura está informado que você precisa buscar o Espírito Santo. Porque quando os crentes estavam em Atos capítulo 2 reunidos, o que é um caso completamente diferenciado, eles não estavam buscando. O texto diz que eles estavam obedecendo a uma ordem que o Senhor tinha dado. E o Senhor disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles faziam isso no templo, orando todo domingo. E enquanto eles faziam o culto, o Espírito Santo desceu. Eles não existe nenhuma referência em Atos capítulo 2 dizendo que eles estavam orando pela descida do Espírito Santo. Eles não estavam buscando o Espírito Santo. Eles estavam esperando, porque eles já tinham sido prometidos.
Paulo está dizendo, não é que vocês não receberam, vocês já receberam. A minha pergunta é, vocês receberam porque vocês estavam buscando? Porque existiam obras? Vocês fizeram alguma coisa para receber? Vocês receberam pela pregação da fé. E é isso que eu acho incrível. Paulo define como é que alguém é salvo. Eu sei que a gente gosta de pensar em várias maneiras de apresentar a salvação. Não, apresenta a salvação por meio de uma música, apresenta a salvação por meio de um teatro, um filme e tudo mais. Paulo diz, não, meu irmão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo diz, vocês receberam o Espírito porque houve uma pregação da fé. Foi pela pregação, meu irmão. Não se substitui pregação na igreja por teatro, por cineminha, por qualquer coisa. Paulo diz porque a salvação virá quando o evangelho for proclamado. Porque nós não necessitamos de meios novos, mais eficazes, porque Deus criou o mundo inteiro com a sua própria palavra e pela sua própria palavra Ele recria o homem. É o poder da palavra do Senhor que recria os homens. Do mesmo jeito que ele fez em Gênesis capítulo 1. Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito Santo, vocês participaram da sua conversão, mas vocês conseguiram isso não porque vocês fizeram obras, não porque vocês circuncidaram-se, não porque vocês obedeceram à lei, não porque vocês ficaram buscando de madrugada, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês ouviram a pregação do Evangelho, e na pregação do Evangelho o Espírito Santo converteu vocês. A resposta é óbvia. O Espírito Santo entrará nas pessoas quando o Evangelho for proclamado, a pregação da fé. Por isso que Paulo os coloca contra a parede agora. Porque eles sabiam que eles nem se tocavam das obras. A maioria dessa igreja é de gentios. Eles nem tinham noção nas práticas judaicas. Eles nem tinham noção de circuncisão, de sacrifícios, de coisas do tipo. Eles não tinham noção. Paulo diz, eu simplesmente preguei o Evangelho. O Espírito Santo entrou em vocês e vocês foram convertidos. E como é que vocês agora acham que pode mudar tudo do nada? Versículo número 3. Vocês são insensatos. Vocês são estúpidos. Por quê? Porque vocês acham que podem começar no Espírito e agora terminar aperfeiçoando-se na carne. Paulo diz, vocês acham que o Senhor vai começar uma obra e vocês terminar? Vocês estão sendo loucos, porque na verdade aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Espírito Santo que gerou em você a conversão, é o mesmo Espírito que conduzirá você na santificação. Ele diz, quem foi que colocou na sua cabeça que você começa a nascer pelo Espírito e depois vai com os próprios pés? Quem disse a você que a vida cristã é somente pela sua própria força e pelos seus próprios atos? Quem te ensinou que você tem obras da lei a serem obedecidas para a substituição da força do Espírito Santo? Ele diz, não, meu filho, vocês não entenderam. Na verdade, se vocês começaram no Espírito, se vocês nasceram no Espírito, necessariamente, para serem aperfeiçoados, vocês precisam ser aperfeiçoados também no Espírito e não somente na carne. Warren Wiersbe usa uma ilustração muito bonita quando ele está comentando esse texto. Ele diz, é como o nascimento de uma criança. Ela não pede para nascer, mas ela simplesmente nasce. Mas é acolhida no meio da sua família. E a sua mãe e o seu pai a alimentam e a instruem. E pelo mesmo da pessoa que a fez nascer, essas mesmas pessoas as farão crescer, e as alimentarão e as conduzirão para que ela se torne adulta e madura. O que Paulo está dizendo é que você não anda com os próprios pés depois que você nasce. Você não é filho de cobra. Filho de cobra que não ama, já nasce tentando matar alguém. Paulo diz, não, meus filhos, se vocês nasceram no Espírito Santo, necessariamente vocês têm que crescer nele. É ele que vai continuar, não são as obras da carne. E eu acho isso interessante, porque Paulo entende aqui que tentar adquirir salvação e aperfeiçoamento com obras da lei, na verdade é trabalho da carne.
Ele não está falando do corpo físico. Ele está falando da natureza humana pecaminosa. Ele está dizendo que essas pessoas tentam ser santas de forma carnal. Que negócio esquisito, não é? São santos carnais. São pessoas que querem se tornar santas pela sua própria força. Mas quando se quer se tornar santo pela própria força, pelo próprio esforço, se torna arrogante, se torna pretensioso. E finda mais cedo ou mais tarde demonstrando os seus pecados escondidos, porque a pessoa tenta abafar e esconder uma série de pecados para que as pessoas só vejam aquela santa que elas possuem. Paulo diz: não, meus filhos, é insensato pensar assim. Vocês não nasceram da carne, vocês nasceram do Espírito. Vocês não serão aperfeiçoados na carne, vocês serão aperfeiçoados no Espírito. E eles eram duas vezes estúpidos. Em primeiro lugar, eles eram estúpidos porque, na verdade, eles começaram a achar que podiam começar a vida espiritual por meio do Espírito Santo e terminar a vida espiritual por meio dos próprios pés. Eles começaram a achar que, pela sua própria força, seu esforço ia para o céu. Tipo aquele versículo que não está na Bíblia: faz tua parte que eu te ajudarei. Eles achavam que era mais ou menos assim. Você faz metade, eu faço outra e a gente vai-se embora. A maioria das igrejas evangélicas crê assim. Mas Paulo diz: vocês são duas vezes loucos. Sabe por quê? Versículo 4. Olha porque vocês são loucos. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Paulo chega e chama esses irmãos agora dizendo: olha, nós estamos falando da sua conversão. Lembra do dia da sua conversão? Ok. O que levou você a se converter? Cristo ser exposto diante de você. Como foi que você se converteu? O Espírito Santo converteu o seu coração. Foi assim que aconteceu. E o que aconteceu após a sua conversão? Você sofreu feito sovaco de aleijado. Vocês foram perseguidos. Vocês foram maltratados. Bateram em vocês. Paulo está dizendo: vejam só. A conversão que vocês tiveram levou a serem perseguidos. Por quem? Por judaizantes. Porque por onde Paulo passava, logo atrás, ia um grupo de judaizantes para fazer confusão. E eles perseguiram a igreja de Cristo em todo lugar onde Paulo saiu pregando, em Icônio, Listra, Derbe. Paulo apanhou, quase foi morto, desceu de pendurado para o cesto. Paulo sofreu, e o que acontece? Paulo está dizendo agora: a igreja sofreu junto, nós pregamos o evangelho de Cristo crucificado, vocês ouviram o evangelho, se converteram, sofreram por causa desse evangelho, aí agora vocês se juntam com quem? Com eles. Perderam tudo. Vocês são estúpidos, porque vocês sofreram um monte, quando não precisava ter sofrido então. Se o que eles pregam é o certo, por que vocês sofreram lá atrás? Paulo está dizendo: vocês perderam tempo sofrendo daquele jeito. Vocês são duas vezes loucos. Loucos por achar que isso é verdade, e loucos por desperdiçar tanto sofrimento que foi os passos iniciais na fé em Cristo. Foi em vão que vocês sofreram? Paulo diz: se isso é verdade, foi em vão. Se a crença que vocês têm agora, de que as obras da lei é que me levam para a salvação, Paulo diz: vocês sofreram em vão. Porque vocês não precisavam ter passado por todo aquele sofrimento, era só ter concordado com os judaizantes e estava tudo tranquilo. Mas não, vocês enfrentaram, a fé foi grande no seu coração, a ponto que vocês enfrentaram todas as lutas, sofreram para manter firme essa confissão de que nós somos salvos pela graça mediante a fé na obra de Jesus Cristo. Mas agora, abrindo mão disso, vocês estão tornando inútil todo esse sofrimento do passado. São duas vezes loucos. Queridos, é impressionante como o apóstolo Paulo, trazendo agora a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, diz: vocês precisam entender que o Espírito Santo entra em você no momento da sua conversão, e que esse entrar do Espírito Santo em você no momento da sua conversão não advém das suas obras, não advém do que você faz ou deixa de fazer, mas vem de você ter ouvido a pregação e crido em Jesus Cristo. É assim que o Espírito Santo entra nas pessoas, de forma que é o ouvir o Evangelho que produz a conversão. Por que é que nós vamos começar a achar que precisamos de outra coisa? Paulo diz: não, meu filho, só a pregação da palavra é que vai poder transformar o mundo por meio das conversões. Experimentando o encontro com Deus. Como experimentar um encontro com Deus? Em terceiro lugar, experimentando de Deus, o Pai, milagres
e o próprio Espírito Santo. Não sei se vocês notaram, mas o apóstolo Paulo vem trabalhando a salvação deles. E o que Paulo tenta mostrar é que a salvação não é obra de uma pessoa da Trindade, mas que a salvação é obra da Trindade como um todo. Ele diz: Cristo foi exposto, o Espírito Santo entrou em vocês, mas o Pai também teve participação. Então aquela ideia louca que se tem da Trindade, que o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é o Consolador, é estúpida. Porque na verdade, sem Cristo nada do que foi feito se fez. Ele é Criador. Ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, o que o torna Consolador também. Então, igual ao Espírito Santo, ele igualmente é Consolador. Que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas lá no início, então ele também é Criador. Então não posso distingui-los em funções, as funções são deles. E da mesma maneira como ele disse: façamos o homem como uma trindade reunida, ele refaz o homem também como trindade reunida. E o que ele de repente nos coloca é que não só o Filho foi exposto, o Espírito Santo entrou em nós, mas agora ele olha a entrada do Espírito Santo em nós por uma outra perspectiva. Ele diz, primeiro nos versículos de 2 a 4, ele disse: vocês se lembram quando o Espírito Santo entrou em vocês? Como foi que ele entrou? Porque vocês estavam obedecendo a lei direitinho? Não, ele entrou quando vocês ouviram a pregação. Foi nesse momento que ele entrou em vocês. Agora ele chega agora e olha pelo ângulo de Deus, não mais pelo ângulo dos ouvintes, não mais pelo ângulo dos Gálatas. Ele olha para Deus e diz: foi Deus que mandou o Espírito Santo sobre vocês. Foi Ele que mandou. Foi Deus Pai que fez isso. E olha só que coisa bonita. De repente ele agora, meus irmãos, apresenta a Deus como aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós. Duas coisas que ele diz que Deus fez nessa igreja. Em primeiro lugar, Deus enviou do seu Espírito. É impressionante porque ele diz que o Espírito Santo é enviado por Deus, porque Deus foi aquele que escolheu os salvos. E que ele envia o Espírito Santo especificamente sobre aqueles que serão selados definitivamente para a salvação. Aqueles que recebem o Espírito Santo do Senhor são definitivamente salvos. E Deus os enviou sobre eles o Espírito Santo. Não em manifestações diferenciadas, mas o princípio aqui que Paulo está lembrando é da conversão deles. Paulo está dizendo, no dia que vocês creram, vocês sabem que o Espírito Santo entrou em vocês. Mas o que eu quero lembrar a vocês é que no dia que vocês creram, Deus mandou o Espírito Santo entrar em vocês. E essa obra que Deus operou no coração dos crentes, meus irmãos, ela é definitiva. O Espírito Santo não fica entrando e saindo ao sabor dos seus pecados. Ele entra e sela o crente para o dia da redenção final. Mas olha só que coisa bonita. Como é que eu sei disso? Pela segunda coisa que Deus Pai fez. O texto diz assim: e que opera milagres entre vós. Aí você está vendo? É cura. É benção, está vendo? Sem benção não tem jeito, é experiência aqui, pastor. É não, meu filho. Porque a ideia de que Deus operou milagres aqui é muito maior do que você pode estar pensando somente em coisinhas e besteiras que você quer ganhar no dia a dia. Quer trocar de sapato, olha que milagrão que você quer. Paulo diz, não, meu filho, não é isso não. Porque a expressão aqui, opera milagre entre vós, também pode ser traduzido por milagres em vós. Que ele está dizendo que Deus operou milagre neles. Que milagre Deus operou neles? A transformação de homens vis em santos. A ressurreição de homens mortos espiritualmente em vivos espiritualmente. Deus operou o milagre da salvação no meio daquela igreja. Esse é o maior de todos os milagres. Eu sei que o povo fica tentando encontrar o povo que foi para o necrotério, que ficou lá mostrando as marcas, as cicatrizes da necropsia, é isso? É sempre o pessoal fica lá, está vendo, morreu. E tem uns que já morreram um bocado de vezes. Tem um que já virou, inclusive, guia turístico do inferno, porque ele já foi umas 10 vezes lá. Eu descobri essa semana um africano que disse que foi no inferno e matou o cão. Ele disse que quando o cão viu ele, já ficou logo assustado, porque sabia que ia morrer naquele dia. O cara é crente.
São loucos e enlouquecendo muita gente no processo. Paulo diz, não, o maior milagre que Deus operou entre vocês foi em vocês. Deus operou um milagre, enviando o Espírito Santo a eles, e fazendo-os ressuscitar de uma morte espiritual, salvando a cada um deles. Qual é a pergunta que o apóstolo Paulo faz agora? Como foi que Deus fez isso? Como foi que Deus mandou o Espírito Santo para vocês? Como foi que Deus ressuscitou vocês? Como foi que Ele operou esse milagre? A pergunta de Paulo é irônica, notaram? Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo diz, como é que Deus faz isso, meu irmão? Como é que Deus manda o Espírito Santo? Você vai lá, faz uma macumba gospel, faz um bocado de sacrifício, faz uma coisa assim, aí Deus manda o Espírito sobre você e te ressuscita espiritualmente? Diz, não adianta ficar cantando ressuscita-me, porque não é assim que funciona. O que de repente Ele nos lembra, meus irmãos, é que a obra que Deus realizou naqueles crentes, enviando o Espírito Santo e operando o milagre da salvação, não foi realizado por meio de obras humanas. Eles não fizeram nada para Deus fazer isso. Pelo contrário, Deus fez isso quando a palavra da fé foi proclamada entre eles. Deus fez isso por causa da pregação da fé. Foi uma mensagem, foi um discurso que fez isso. Eu sei que como pós-modernos, os crentes chegam agora e dizem, não, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Logo nós precisamos de mais imagens, mais exemplos e menos discurso. Essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem de Satanás, não é a mensagem do Senhor. O Senhor não diz em nenhum momento da Escritura que sua palavra ela é inferior a imagens. Pelo contrário, Ele tirou imagens para que nós tivéssemos somente palavras. Ele nos tirou a imagem dele próprio, dizendo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou embaixo da terra. Não as adorarás, não as darás culto. Para que eu ficasse somente com uma expressão, quem és tu? Eu sou, te enviou. Fique só com a palavra. Você não vai ter mais nada além disso. Você não tem imagens, você tem uma voz dizendo, eu sou, te enviou. Ele fez isso, meus irmãos, para que nós nos lembrássemos de que Ele não precisa de imagens, Ele precisa de palavras. De que da mesma forma, por um discurso, como Ele criou todas as coisas, é um discurso que transformará o mundo. O que a igreja possui, meus irmãos, é um discurso. Eu gosto de Mauro Masti, quando ele diz que se Deus achasse que realmente uma imagem vale mais que 1000 palavras, Deus não teria feito um livro, Deus teria feito um gibi. Que aí o povo ia ficar vendo as figurinhas. Não, meus irmãos. Paulo diz que foi a pregação específica da fé que fez com que Deus Pai enviasse o Espírito Santo sobre aquela igreja e produzisse o milagre da salvação neles, e eles pudessem se tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Foi assim que eles experimentaram a salvação. Foi essa a experiência que eles tiveram. Foi por meio da pregação da fé e não por meio de obras humanas. Foi assim que funcionou. Queridos, quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, ela está muito mais parecida com a igreja da Galácia do que a gente gostaria. E de novo, a igreja da Galácia precisa ouvir a mesma mensagem do evangelho da fé. A experiência da nossa salvação, meus irmãos, não é em nada parecido com o que os homens estão anunciando lá fora. O anúncio de uma conversão baseada em modificação de atos, em modificação de comportamento, é muito mais próximo de uma terapia comportamental do que de uma salvação em Cristo Jesus. Mudar comportamento em si, qualquer ambiente pode fazê-lo, qualquer ONG pode fazê-lo. Deixar de beber, vai para o AA que deixa de beber. Parar de usar droga, vai para o Narcóticos Anônimos que consegue deixar também. Você consegue em várias ONGs mudar comportamento. Mas o princípio bíblico é que o Evangelho não visa mudar o seu comportamento, não são bons conselhos para você ser uma pessoa melhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de forma que a pregação de Jesus Cristo exposto, crucificado, é a única maneira que nós temos de produzir mudança no mundo. Não é seja uma pessoa melhor,
ame mais o próximo, ajude mais o próximo. Isso é consequência. O que o mundo precisa não é de mais amor, o que o mundo precisa é de mais Cristo. Eles precisam ouvir Cristo crucificado. A igreja do Senhor precisa mostrar Cristo de novo exposto. A pregação do Evangelho precisa de novo ecoar em nossas ruas, para que os homens escutem que a solução para o nosso país não é melhor educação, que a solução para o nosso país não é melhor segurança pública, que a solução para o nosso país não é Bolsonaro ou Lula, a solução para o nosso país é Jesus Cristo crucificado, esperança nossa. É Cristo de novo. E é somente quando nós experimentarmos a salvação em Cristo Jesus, é que nós vamos entender de que não teve nada nosso, que foi tudo obra dele. E o mundo precisa saber disso, para que ele não ache que precisa de esforços humanos para chegar no céu. Não é pelo muito correr, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus querer usar de misericórdia. Não, meu irmão. Seu esforço todinho que você tem visto se esforçado nos últimos anos para ir para o céu, esqueça. Tem até uma cantora que canta isso, né? Está pagando preço. Coitada, ela não entendeu que ela não tem condições de pagar o suficiente, porque nós não fomos salvos por barganha. Eu sei que os crentes cantam que não saberão quanto custou ter seus pecados sobre a cruz. Sabemos sim. Sabemos com todas as letras, a Bíblia diz, foi pelo sangue, o sangue precioso do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo foi mediante prata ou ouro. Nós sabemos quanto custou o sangue de Deus. Custou o sangue de Deus. O mundo precisa lembrar disso, que pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos salvos. E Cristo precisa ser novamente exposto, para que a igreja se lembre que a salvação vem porque Cristo fez e não porque eu fiz qualquer coisa. Não tem nada que eu faça que me leve à salvação, porque tudo o que precisava ser feito, Cristo já fez na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo vem sobre mim, não num momento diferenciado e especial, quando eu fico meio louco, porque a presença do Espírito Santo na Escritura leva à racionalidade, à lucidez e não à histeria. O Espírito Santo não faz papagaiada no meio da igreja, fica chiando e arrasta os pés. Ele não veio enviado de Deus para fazer palhaçada no meio do povo. Ele veio para gerar no coração dos homens a certeza de que eles são pecadores. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a presença do Espírito Santo em nós não veio porque nós éramos boas pessoas, não veio porque nós fizemos alguma coisa de bem, mas porque nós ouvimos a pregação do Evangelho de Cristo, e por isso nós experimentamos a presença do Espírito Santo em nós agora, e é por isso também que nós não precisamos de outras coisas para ir para o céu. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, em Cristo Jesus. O Espírito Santo é a Ele que nós recorremos quando queremos santificação. E Deus Pai contribuiu nisso. Quando eu ouvi a pregação, foi Ele que enviou o Espírito Santo. E eu preciso me lembrar disso. Para me lembrar de que Ele ainda tem um único método para converter as pessoas. Que Ele mantém o mesmo método lá do passado. Que Ele não trouxe um método novo, mais inovador. Afinal de contas, nós temos muitas tecnologias. Por mais tecnologias que nós venhamos a ter, é a pregação que ainda vai fazer com que Deus envie o Espírito Santo sobre as pessoas. E produz o maior de todos os milagres, o milagre da conversão. O milagre que acontece dentro de nós, quando homens mortos espiritualmente são ressuscitados para o reino do Filho do amor do Senhor. Nós temos uma mensagem. Vamos proclamá-la. Nós cremos em Jesus Cristo para a nossa salvação e nós não precisamos de mais nada além disso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.